Essa noite o Senhor me surpreendeu, porque já havia algum tempo que eu não ministrava, e o tempo que eu estive sem ministrar foi o tempo de preparação. Porque nós somos ensinados nessa igreja que tempo de preparação não é tempo perdido. E o Senhor, Ele fala conosco, e não sei vocês, mas ficamos meditando e pensando, mas como e quando isso se dará? E conforme nós vamos perseverando, conforme nós vamos acreditando que o Senhor, no momento certo, Ele faz manifestar aquilo que Ele fala a nosso respeito, esse momento chega quando nós menos esperamos, quando nós descansamos, na verdade. Então, essa noite eu estou bastante feliz e grata ao Senhor, porque resposta de oração sobre estar aqui. Satanás, ele não brinca de ser Satanás. Ele sempre vai querer trazer, dizer que não é verdade aquilo que o Senhor falou ao meu e ao seu respeito. Então, eu quero trazer para os irmãos um assunto que fala sobre desejos. E para que você possa colocar um título para essa ministração, as sepulturas do desejo. Se você já quiser colocar lá em Números 11, vai ser por lá que nós vamos falar sobre esse assunto. Para contextualizar a respeito disso, a história fala de um povo que estava no deserto, sendo conduzida por um líder que foi Moisés e Arão. E no decorrer da história, o Moisés, para transmitir a mensagem ao povo, foi guiado pelo Senhor. E durante a peregrinação no deserto, houve muitos relatos de murmuração, de rebeldia contra Moisés e contra Deus. Não só contra o homem, mas contra o próprio Deus, o povo reclamou. O povo se queixou do próprio Deus. E eu quero trazer alguns agravantes que o povo cometeu durante a sua passagem pelo deserto. Amém, amém, amém. Vamos lá, Números 11. Glória. Números 11, a partir do versículo 1. Queixou-se o povo de sua sorte aos ouvidos do Senhor. Ouvindo-o o Senhor, acendeu-se-lhe a ira. E o fogo do Senhor ardeu entre eles e consumiu extremidades do arraial. O primeiro agravante que esse povo cometeu enquanto estava passando pelo deserto, só para lembrá-los, deserto é lugar de passagem, não é lugar de permanência. Amém. Embora muitas pessoas falam que deserto é como se fosse algo ruim, não, deserto é o lugar por onde passamos para conquistar a terra prometida. No entanto, o povo reclamou, se queixou de Deus naquele momento. Eles demonstraram incredulidade e falta de fé. O que temos aprendido nesta igreja é sobre fé. Como diz o culto de hoje, é a fé que vence o mundo. E qual é a fé que nós temos? A fé que nós temos no Filho de Deus. Amém. Embora nós estejamos falando do Antigo Testamento, toda a palavra aponta para o Cristo. Amém. Então, até chegarmos na salvação, Cristo é a nossa referência. Então, qual tem sido a queixa que nós temos colocado diante de Deus por alguma situação ou circunstância que estamos passando? Qual tem sido a motivação, qual tem sido o nosso posicionamento diante do deserto que, querendo ou não, passamos e estamos agindo com fé ou estamos agindo com rebeldia igual a esse povo? Só para você meditar, o primeiro agravante, o povo se queixou do Senhor. Vamos dar continuidade aqui. Então o povo clamou a Moisés, e orando este ao Senhor, o fogo se apagou, pelo que chamou aquele lugar Taberá, porque o fogo do Senhor se acendera entre eles. E o populacho que estava no meio deles veio a ter
desejos das comidas dos egípcios, pelos que os filhos de Israel tornaram a chorar e também disseram: quem nos dará carne a comer? Lembramo-nos dos peixes que no Egito comíamos de graça, dos pepinos, dos melões, dos alhos silvestres, das cebolas e dos alhos. O segundo agravante que o povo cometeu ao estar no deserto enquanto estava peregrinando para chegar na terra prometida foi desejar. Como eu falei, o título da nossa ministração é As Sepulturas do Desejo. Eles desejaram, o Senhor tirou eles de lá. Não quer dizer que o Senhor tirou e deixou eles com falta. O Senhor, Ele proveu o alimento em todo o tempo. Mas eles não queriam que estava sendo providenciado. Eles desejaram. Eles estavam com saudade do que tinha ficado para trás. A palavra de Deus fala que nós temos que esquecer das coisas que para trás ficam e avançar para o que estão adiante de nós. Eu e você, qual tem sido os nossos desejos em passagem pelo deserto? Nós temos desejado voltar porque não estamos suportando ou está achando que a caminhada está longa demais? E pensar que o que ficou para trás é melhor do que crer e acreditar que o que está por vir é 100 vezes melhor? Então, desejo, a palavra de Deus fala que nós temos que agradar do Senhor. E Ele satisfará os desejos do nosso coração. Muitas vezes desejar pode parecer que são coisas desta vida. Mas quando, na verdade, qual que tem sido o desejo real e profundo do nosso coração? Nós temos desejado realmente a presença? Nós temos realmente desejado a vinda do nosso Mestre? Temos sido ensinados e alertados nesses últimos dias a respeito da vinda do Senhor. E o que é que nós estamos desejando? Nós estamos desejando que Ele realmente volte ou não? Só um instante, eu preciso realizar determinado sonho, porque eu ainda não alcancei, porque eu ainda não conquistei determinada coisa, então eu preciso de um tempo. Mas o tempo do Senhor não é o meu tempo e não é o seu tempo. É no tempo dEle. Então que estejamos realmente com os nossos corações convictos do que realmente faz sentido. Porque agradar do Senhor e Ele satisfazer o desejo do nosso coração é que os nossos desejos estejam alinhados com a vontade e desejo dEle. A vontade dEle é boa, agradável e perfeita. Então, que estejamos atentos com as motivações e desejos do nosso coração. A hora, as últimas horas já está chegando. E nós podemos perceber pelos últimos acontecimentos. Então, que a saudade do povo aqui do Egito era de comida. Qual que tem sido a minha ou a sua saudade? Vamos dar continuidade aqui. Agora, no versículo 6. Eu vou pular lá para o versículo 6. Agora, porém, seca-se a nossa alma, e nenhuma coisa vemos senão este maná. Era o maná como a semente de coentro, e a sua aparência semelhante à de bidélio. Espalhava-se o povo e o colhia, e em moinhos o moía, ou num grau o pisava, e em panelas o cozia, e dele fazia bolos. O seu sabor era como o de bolos amassados com azeite. Quando de noite descia o orvalho sobre o arraial, sobre este também caía o maná. O próximo agravante que o povo cometeu contra o Senhor e contra Moisés e contra o Senhor foi o desprezo ao maná que estava sendo providenciado. Eles não consideraram que era uma comida, que era o alimento que eles necessitavam naquele momento. Então,
Maná é provisão e é sustento. Maná não é uma simples comida que vai te alimentar, que não vai te alimentar e saciar a sua vontade. Maná é o que vai nos sustentar enquanto passamos pelo deserto. Não sejamos como este povo que desprezou, que se queixou e se rebelou contra o próprio Deus. E a palavra fala que o pecado de rebelião é como o pecado de feitiçaria. Está rebelde diante das instruções, daquilo que o Senhor tem trazido para nós, é como estar fazendo feitiçaria. Como isso soa para você? Não, mas eu não faço feitiçaria. Eu não vou para o centro de macumba, desculpa a palavra, eu não vou fazer nenhum trabalho que não seja agradável a Deus. Mas a palavra de Deus compara. Nós estamos numa superior aliança. Não quer dizer que estamos na superior aliança, que fala que onde abundou o pecado, superabundou a graça, que nós estamos permitidos a agir como se não estivéssemos fazendo o que desagrada a Deus. Vamos dar continuidade aqui. Como eu falei no primeiro momento, deserto é lugar de passagem, não de permanência. Deus, enquanto enfrentamos desafios, circunstâncias, tem nos suprido de todas as formas. Amém. Temos agido com incredulidade, temos agido com fé, com rebeldia. Qual tem sido as nossas motivações diante da provisão que o Senhor tem trazido para nós? Falta de fé é o que não agrada a Deus. Sem fé é impossível agradar a Deus. E ele fala que aquele que se aproxima dele é necessário que creia que ele existe. E que ele é galardoador. O que é galardoar? É presentear. Então o Senhor, ele nos presenteia. E fala também que se nós buscarmos o reino dele e a justiça dele, as demais coisas serão acrescentadas. Amém. Buscar o reino dele e a justiça dele é buscar a presença dele. É buscar cada vez estarmos mais assemelhados a ele. Ele fala que nos fez a imagem e semelhança dele. Então, esse povo aqui, eles agiram com muita rebeldia. E isso não soou bom aos olhos de Deus. Esse povo, eles passaram por situações que levou à morte. Por isso que o título da ministração é Sepulturas do Desejo. Muitos desejos, vontades, porque eu já até ouvi dizer que vontade é uma coisa que dá e passa. Desejo também tem que ser algo que não seja que nós saiamos do centro da vontade do Senhor. Vamos dar continuidade aqui. Lá no versículo agora, só um momento, aleluia. Querer voltar para o deserto não passa de ilusão para nos enganar e nos impedir de entrar na terra prometida. Deserto, pelo que eu já vi na televisão, dependendo do horário do dia, é muito calor. E parece miragens, coisas que parece que a pessoa está vendo, mas na verdade não é o que ela está vendo. Amém. Então, deserto, quando não se está debaixo da vontade do Senhor, quando não se está debaixo da obediência, pode-se aparecer muitas miragens, pode-se aparecer muitos enganos que pode te tirar da terra prometida. Deus é bom. O desejo repentino e momentâneo levou à queda do homem. Gênesis 3:6. Vamos lá. Gênesis 3, versículo 6. Vendo a mulher que a árvore era boa para se comer, agradável aos olhos, e árvore desejável para dar entendimento, tomou-lhe do fruto e comeu, e deu também ao marido, e ele comeu. Abriram-se então os olhos de ambos,
Deus, ele nos fez pessoas com vontades e desejos. Mas a vontade e desejo nosso tem que ser para agradar e servir a Ele. Nós não somos robôs, não é isso que eu quero dizer. Ele nos fez pessoas com o livre-arbítrio. Mas a partir do momento que eu entendo que o meu livre-arbítrio, o meu direito de escolha pertence ao Senhor, eu não vou fazer conta de que a minha vontade de repente, o meu desejo não foi considerado, não foi atendido. Então, Eva, ela foi a presa fácil que a serpente encontrou naquele momento de distração de Adão. Outra situação que eu posso citar a respeito de desejar ser como Deus e querer a glória a Deus foi o próprio Lúcifer. Lúcifer, ele desejou ser como Deus. Ele era um ser de luz. Ele era um ser que tinha a presença de Deus com ele. Só que ele achava que podia ter a soberania e o poder do Criador. Só que isso custou a sua queda e a expulsão dos céus. Então, vocês podem perceber a seriedade do que é desejarmos e estarmos dentro de uma vontade que não pode ser a de Deus, que precisamos de fato e de verdade estar com os nossos corações alinhados com a vontade soberana do Senhor. Deus, ele é muito bom. Todos os dias o Senhor, ele nos visita. Todos os dias o Senhor nos dá uma oportunidade através da palavra do Espírito Santo, que foi nos entregue como uma garantia de que ele vai voltar para nos buscar. Deus, ele é muito bom. Muito obrigada, Pai, pela vida dos meus irmãos e por esse momento. Outro personagem que eu posso citar de desejo, que teve uma história de rebeldia na Bíblia, é o Davi. Davi, ele durante o seu reinado, ele desejou possuir uma mulher. E esta mulher não era a mulher dele. O Jó, ele fala sobre a concupiscência da carne, né? Sobre a soberba da vida. A palavra de Deus fala que nós temos que pensar e renovar a nossa mente. Em Romanos 12 fala a respeito disso e pensarmos em tudo que é bom. Esse povo aqui da antiga aliança, eles não tinham a presença de Deus dentro deles. O Senhor ouvia esporadicamente as pessoas específicas para falar ao povo e dar instruções. Davi foi um homem que, embora ele tenha cometido esse pecado mortal que custou a vida de pessoas, ele se arrependeu. Ele se colocou diante da mão do Senhor e se arrependeu. Vamos lá Só um momento. Salmo 51. Salmo 51. Aleluia. A partir do versículo 1. Davi, aqui o subtítulo dessa passagem é Confissão e Arrependimento. Compadece-te de mim, ó Deus, segundo a tua benignidade e segundo a multidão das tuas misericórdias. Apaga as minhas transgressões. Davi, ele se arrependeu. Nós temos o Espírito Santo de Deus que nos alerta a respeito dos nossos pecados. Nós não somos pecadores. Existem situações onde o pecado ele bate e nós temos a escolha de ceder ou não. Deus, ele tirou aquele povo da escravidão do Egito. Deus, ele tirou aquele povo da escravidão do Egito e é o mesmo povo que não correspondeu com fé, com gratidão
e sem obediência, com desobediência. Mas eles agiram com repetidos atos de rebeldia. O Senhor ele tem trazido à nossa igreja, através dos nossos pastores e mestres, um alerta sobre Deus ser uma pessoa rígida. Eu até falei com o pastor ontem que ele esclareceu para mim a respeito da rigidez de Deus quando ele nos ensina e vem tirar nota daquilo que está sendo ensinado. Então, nós estamos sendo ensinados para que não possamos cair no laço de Satanás e perdermos a promessa, perdermos a terra prometida que já está logo ali. Logo ali. Então, o povo, ele, por rebeldia e murmuração, eles passaram muito mais tempo do que era necessário para estar naquela terra, para poder conquistar a terra por conta da sua rebeldia. Quanto tempo vocês acham que está demorando chegar à terra prometida? Se é por uma situação de fé ou por falta de fé? É por falta de gratidão ou por rebelião? Então, não podemos deixar que os nossos desejos, a falta de fé, a falta de gratidão e a falta de obediência nos faça permanecer mais tempo do que é necessário para passar, não permanecer no lugar. E outra coisa, não se perder e não entrar na terra. O tempo que o povo ficou no deserto foi o tempo que o Senhor precisou para que os filhos daquele povo crescessem e eles herdassem a promessa. Porque o Senhor, tudo que Ele promete, Ele é fiel e justo para cumprir. Ele não é homem para que minta e nem filho do homem para que se arrependa. Então, a nossa geração, a minha e a sua geração, vai chegar ao lugar que eu e você temos que chegar? Ou vai ser eu e você que vamos chegar e a nossa geração vai perpetuar o que nós estamos galgando? Como filhos de Deus, nascidos de novo, devemos andar por fé, confiando em suas promessas, a fim de poder avançar e conquistar nossos maiores objetivos. Vamos lá em Salmos 37, 4. Salmos 37, 4 diz: entrega o teu caminho ao Senhor, confia nele e o mais ele fará. O desejo do coração é algo que Deus ele quer satisfazer, como eu falei anteriormente, quando nós nos agradamos dele. Aí você pode pensar, mas o que eu posso fazer para agradar a Deus? Cumprindo os seus mandamentos. Os 10 mandamentos também, mas um mandamento maior, que é o amar a Ele sobre todas as coisas e o nosso próximo como a nós mesmos. Então, o maior mandamento que nós temos é o amor. Somos muito bem ensinados e treinados nessa igreja sobre amar. Então, quando nós agradamos a Deus cumprindo os seus mandamentos, com certeza Ele vai atender os desejos do nosso coração. Se nós, como sendo pais, pessoas, nós agradamos e damos o melhor para os nossos filhos, avalie Deus, que nos fez como imagem e semelhança dele. Nós somos Deus aqui na terra. Nós somos aquele que vamos levar, transmitir a mensagem da salvação. Então, quando o Senhor lhe trouxe essa palavra ao meu coração, foi um momento de meditação realmente da palavra. Esse ano, compartilhava com os irmãos, esse ano eu tomei a decisão de ler a Bíblia do início. Amém. Desde Gênesis. E com o olhar, como o pastor fala, como o olhar do Novo Testamento é muito diferente quando nós temos o entendimento da nova aliança, quando vamos ler a antiga aliança. E nada mudou. Nada mudou. O mesmo Deus do Antigo Testamento é o Deus do Novo Testamento. Moisés, como sendo um intermediador de Deus, para trazer a mensagem,
da salvação, da obediência ao povo, na nova aliança, Deus trouxe pessoas para trazer a mensagem da salvação. Jesus é o nosso intermediador. Jesus foi aquele que o Senhor, desde a antiguidade, preparou para nos trazer a salvação. Através de Jesus, nós não precisamos de intermediadores. Ele é o nosso intermediador, ele é o nosso mediador entre Deus e nós. A palavra que o Senhor trouxe para mim essa noite foi essa. Eu estou muito feliz pela oportunidade. Então, assim, que possamos meditar em cada palavra que o Senhor trouxe de alerta para nós. De não sermos pessoas que murmurem, que se queixem contra o Senhor. Que não sejamos pessoas que desprezem o maná que está sendo providenciado durante a travessia no deserto, mas que possamos ser pessoas de fé, de obediência e de coração rendido a Ele nesse tempo onde que estamos às últimas horas da vinda do Mestre e que não sejamos pegos de surpresa, que estejamos atentos ao que está acontecendo e que a qualquer momento o Mestre ele vai voltar. Agradeço a oportunidade.